Olá, queridos alunos, queridas alunas da Mediação Tecnológica. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula da nossa mediação, do nosso querido primeiro ano. Vocês que estão aí iniciando aí junto com a gente na Mediação Tecnológica, vocês ainda talvez estão se ambientando, né, nessa forma de ensinar, nessa forma de aprender, nessa modalidade de ensino. Então, gente, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar ainda seguindo aquele tema de sociedade, interações sociais, né? E hoje a gente vai falar sobre consciência. Olha que interessante, é um tema bem caro para a sociologia, porque a gente fala de consciência na forma individual, mas também falamos da consciência coletiva. E o que seria essa consciência coletiva, hein, gente? Vamos aqui para o quadro e vamos conhecer o que é essa consciência coletiva. Bom, gente, antes de tudo, a gente aqui sempre traz para vocês, né, a agenda da aula de hoje. A aula 11 fala sobre consciência individual, a gente também vai falar sobre solidariedade social e vamos falar sobre instituições, né? As instituições e os indivíduos, tá ok? Muito bem, então a gente começa a nossa aula de hoje, gente, falando sobre consciência individual e consciência coletiva. Você já ouviu falar em consciência ou consciência coletiva e individual? Então, gente, essa é uma temática muito comentada, muito falada dentro dos estudos da sociologia. Tanto que na sociologia clássica a gente teve já um teórico que falava sobre esse tema. E quem era ele, gente? Era o Émile Durkheim. Esse nome para vocês já é um nome conhecido, né? Porque a gente já falou sobre esse autor, ainda aqui na primeira unidade. Eu só não me lembro qual era a aula, mas a gente teve uma aula só sobre as teorias do Émile Durkheim, tá? Então, o que o Émile Durkheim falava sobre essa questão da consciência? Bem, o Émile Durkheim, ele via a consciência como uma força, né? E essa força, quando a gente fala de consciência coletiva, é uma força de um grupo, de uma sociedade. E essa força, ela é exercida sobre os indivíduos. Então, todos nós somos influenciados por uma consciência maior, ou seja, um conjunto de ideias, de normas, de regras, que a gente vai absorvendo ao longo da vida. Lembra que ontem a gente estava falando sobre o processo de socialização? Pois é, então isso também faz parte do processo de socialização, que é essa formação da consciência. E o importante é que isso faz com que a gente tenha essa noção de nós. Como a gente consegue ter uma noção do nós, do grupo? Quando a gente absorve essa consciência. E ela fica sempre ali nos lembrando que nós não somos sozinhos, né? Nós somos uma coletividade. Então, essa consciência faz com que haja e viva de acordo com as normas. É isso que faz com que a gente, digamos assim, obedeça certos parâmetros para vivermos em sociedade. Isso é a opinião do Émile Durkheim, certo? É o que ele pensa. E aí, o Durkheim, para ele, existe duas consciências, tá? Ele elege duas consciências distintas. Uma é aquela que se confunde com o todo da sociedade e ajuda a formular, e a outra é o que cada pessoa constrói dentro de si, né? No seu ambiente, no seu espaço particular. E o que faz com que os indivíduos sejam diferentes uns dos outros, né? Apesar de nós fazermos parte de um grupo, de um todo, a gente também, ao mesmo tempo, somos seres únicos. Então, a gente tem a consciência particular, a consciência individual, mas também a gente tem a consciência coletiva, né? Esses valores, normas que a gente vai construindo de maneira grupal, quando a gente está em contato com outras pessoas do seu grupo social.
que é o que a gente falou na aula passada. A socialização é responsável por esse partilhamento de valores, de crenças, de normas, tá? Dentro de uma sociedade. Então, isso só vai acontecer quando a gente está em pleno momento de interação. Lembra que eu falei que sem interação a gente não forma um processo de socialização? Da mesma forma, gente, a consciência coletiva. Enquanto a gente não tiver em plena interação, a gente não consegue formar uma consciência coletiva, né? E aí, continuando esse assunto, assim como na vida mental, a consciência coletiva também é feita, tá? Presta atenção aqui, ó, de representações, né? Representações que transcendem a esfera individual, tá? E essa representação, ela vai atuar como uma força em nossas consciências individuais, tá? Então, a consciência coletiva, gente, ela é fruto de pequenas contribuições individuais que juntas formam o todo. Olha que interessante. Então, a consciência coletiva é um pouquinho de cada um de nós. É o que nós, enquanto pessoas, quanto indivíduos, a gente constrói junto. Então, a gente constrói consciências, por exemplo, na questão religiosa, né? Aquilo que a gente entende como sagrado. O que é sagrado para você? Será que o que é sagrado para você é sagrado para mim? Né? O que é importante enquanto crença para mim? Será que é a mesma coisa para você? Se a gente viver na mesma sociedade, provavelmente sim. Provavelmente nós vamos compartilhar das mesmas impressões e representações do sagrado. Mas se nós somos de sociedades completamente diferentes, é possível que as nossas noções de sagrado, de crença, de fé, sejam diferentes, entende? Então, cada sociedade ela vai construindo aos poucos e a contribuição de cada um de nós ela é importante para construir toda essa gama da consciência individual. Eu estou falando aqui sobre religião, gente, mas tem vários outros exemplos. A gente pode falar, por exemplo, de casamento. Casamento é um fato social dentro das ideias de Durkheim. Agora, a ideia, a representação que nós temos de casamento, ela vai ser partilhada de forma coletiva, mas também nós temos as nossas impressões individuais sobre isso. E as impressões individuais também podem ser frutos da nossa vivência em grupo. Então, se você vive numa família que o casamento para elas é algo duradouro, que as pessoas dificilmente vão se divorciar, se o casamento é sagrado, enfim, você vai construindo isso enquanto valor para você. Mas se você vive numa família de pais separados, onde as pessoas se casam, se separam de uma maneira mais rápida, os casamentos não duram, provavelmente você também vai crescer com esses valores, vai crescer com essa consciência coletiva e com essas influências desse meio que você vive. Talvez o casamento para você não será algo tão importante como é para outro grupo, uma outra família que preze por isso, tá? Então isso, gente, vai ser uma vivência numa escala maior de sociedade, por exemplo, está falando da sociedade brasileira, mas também a gente pode ter uma escala menor, porque as consciências também vivem de escalas, né? Então, uma escala do seu bairro, na escala da sua família, na escala da sua faculdade, da sua escola, todos vão formando, né, pequenas questões, pensamentos, representações de mundo que vocês vão aderindo, vão interagindo, vão compartilhando e vai formando o que você é. Quem é você? Será que você consegue se descrever? Sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre a sua história, sobre aquilo que você vê como certo, como errado, como seus valores. Tudo isso, gente, faz parte de uma construção diária que você vai fazendo ao longo da sua vida, né? Então, não é uma coisa que surge hoje, amanhã você já tem, não. São todas questões de processos, assim como a socialização. São processos e a construção da consciência também é assim, são processos, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. A formação da consciência individual e a formação da consciência coletiva, né? O indivíduo, gente, ele se submete à sociedade.
Não porque a gente queira exatamente, mas porque a gente é levado a isso. A gente nasce dentro de uma sociedade que já tem uma série de normas, de regras. Então você acaba indo para esse caminho, querendo ou não, né? E aí, só que nessa submissão a gente acaba encontrando alguns fatores de abrigo, de segurança, ou seja, quando eu obedeço às regras sociais da minha sociedade, ora eu me sinto mais acolhido, talvez, eu me sinto mais aceito. Só que isso não está em todas as questões, né? Porque se você participa de um grupo em que determinada manifestação da sua vida, da sua individualidade, da sua sexualidade, da sua religiosidade não combina ou não transparece a regra daquela a sociedade que você faz parte, você começa a se sentir meio que um peixe fora d'água. Você fica pensando, nossa, mas é tudo tão diferente daquilo que eu penso, né? E todos nós passamos por isso. Em algum momento da vida, a gente começa a se perguntar por que eu não sou parecido com essas pessoas, por que eu penso diferente. Nessa idade que vocês estão vivendo, talvez isso fique mais conflituoso para vocês, porque vocês estão nessa fase de mudança, de construção, de questionamento da vida, das pessoas, dos valores. Então, o momento que vocês estão passando por isso é um momento de transformação daquele indivíduo que era uma criança até um dia desse, era um adolescente e agora está se tornando um adulto. Vocês estão no caminho da vida adulta. E isso leva a muitos questionamentos, leva a muitas transformações, né? Então, a sociedade, gente, ela é essa força, ela vai determinando esses padrões, né? Ora que às vezes nos protege de algumas coisas, mas ao mesmo tempo que eles também nos protegem, eles fazem sentir um peixe fora d'água. Depende de como você é nessa sociedade, né? Então, às vezes você se sente dentro desse todo aqui, ó, um todo estruturado e coeso, e às vezes não, você se sente o contrário de tudo isso, né? Então, essa dependência da sociedade traz consigo um conforto, para muitos casos, sim, né? De você pertencer à religião, de você pertencer a um povo, a um país, a uma sociedade e a uma comunidade. Só que há casos em que pessoas de determinada sociedade não são aceitas porque ela não compartilha dos mesmos valores que aquela sociedade. E aí vai acontecendo um isolamento social, que é aquela pessoa que não se sente parte por N motivos, seja pela sua sexualidade, seja pela sua religião, seja pelos seus valores pessoais, pela sua ideologia política, e ela vai se afastando, né? E aí chega um certo ponto que causa um isolamento. Então, muitas pessoas se isolam, muitas pessoas vão para outros grupos, procurar grupos que pareçam com eles, porque não se sente parte daquele grupo. Isso acontece muito, muito mesmo. Ainda mais numa sociedade hoje que está muito polarizada, né? As pessoas estão tomando para si determinados pensamentos, convicções religiosas ou mesmo convicções políticas que a fazem ficar assim tão confusas na cabeça dela que elas acabam se isolando, não conseguem conversar com alguém que seja diferente delas. E mais do que isso, elas acabam tomando uma certa fobia de pessoas diferentes. Nós estamos vivendo uma era de fobias, né? Fobias de imigração, né? As pessoas não querem quem seja de outros países no seu país, né? Fobias sexuais, as pessoas, né, não querem ninguém que não seja do mesmo grupo sexual que elas. Fobias religiosas, ou seja, se você não for do meu grupo religioso, eu não quero você perto de mim. Isso tem levado até mesmo, gente, a ações de ódio, violências, coisas assim impressionantes, porque a gente está vivendo numa era da polarização. Polarização política, polarização religiosa, polarização social, a polarização de costumes, de crenças. Então, isso tudo tem virado esse caldeirão onde pessoas estão vivendo em seus grupos fechados, cada vez mais.
Ah, esse aqui é o meu grupinho, eu só compartilho meus valores com eles, eu só falo com essas pessoas, dessa igreja, desse grupo ou desse partido político, e aí não conseguem mais conversar com o diferente, né? Isso quer dizer o quê? Que o processo de socialização ele tem ficado cada vez mais polarizado, tem ficado cada vez menor. Então as pessoas não estão interagindo, ou quando interagem sempre numa vibe, né, numa energia de ódio. Então vou interagir com aquele para atacá-lo, não para tentar entender o outro. Então isso é o que está acontecendo nessa falta de empatia da atualidade. É a gente, se esse cara, essa pessoa é diferente de mim, então eu não vou me relacionar, eu vou só atacar. Isso tem sido muito comum nessa questão aí da vida social das redes sociais. As pessoas não mostram a cara, tem fakes, aí quando vai falar com o outro é através do ataque. E isso tem sido algo muito prejudicial para a nossa sociedade de hoje, né, gente? Então, fechando esse parêntese do que eu falei aí, a gente vai para a solidariedade social. O que a gente tem de solidariedade? Esse tema, gente, não é um tema que vocês não conheçam, porque a gente já falou sobre solidariedade social na aula de Durkheim, né? Só que a gente sempre faz um remake, como diz aí no pessoal do mundo artístico. O que é o remake? O remake é a gente faz uma revisão de tudo aquilo que a gente falou, mas trazendo outras questões, né? E aí Durkheim fala sobre solidariedade social. Ele fala que a solidariedade é explicada pelos laços, os laços que unem as pessoas. Agora há pouco eu falei para vocês, né, que a nossa sociedade está polarizada. E eu não estou falando, gente, só da sociedade brasileira, não, tá? Eu estou falando de uma sociedade global como um todo. Grande parte da população, principalmente a população urbana, tem sido tocado por esses discursos de polarização, principalmente polarização ideológica e política, né? A polarização ideológica e a polarização religiosa. Então a gente está vivendo isso de uma maneira muito prejudicial. Isso cabe a gente pensar que a solidariedade social passa por uma crise atual, né? Nós vivemos uma crise de solidariedade. Então o que a gente está vivendo? Um momento em que esses laços sociais eles estão cada vez mais fragilizados nessa coletividade. A gente tem laços que estão sendo atacados por discursos de ódio. Então essa solidariedade social que Durkheim tanto defende é uma solidariedade que hoje tem sido atacada, né? E mesmo através desses laços de pequenos grupos, ainda assim, dentro desses pequenos grupos também a gente tem os seus conflitos, né? E aí o Durkheim, a gente vai relembrar também que ele fala de dois tipos de solidariedade, que é a solidariedade mecânica e a orgânica. Acho que vocês ainda lembram, né? A gente começa então pela solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica, ela se dá, segundo Durkheim, por um momento histórico ainda de desenvolvimento das sociedades, que ele chama de sociedades tradicionais, ou as solidariedades que, né, no começo aí das ciências sociais, falamos de sociedades tribais, né? E essa solidariedade se dava pelas características que essas sociedades apresentavam. Então, era vista como uma solidariedade mais simples, onde as pessoas estavam mais próximas e onde essa sociedade, esse grupo, ele era mais coeso, né? Então, isso acontecia de uma maneira em que esses padrões, eles eram mais fáceis de identificar. Por quê? Porque essas sociedades, elas estavam mais próximas. Os seus rituais, eles eram mais, digamos assim, próximos das pessoas. Então, solidariedade mecânica está relacionada a grupos menores, como tribos indígenas, né? Etnias indígenas, etnias de várias sociedades originárias do mundo, né? A gente pode falar do Brasil, mas as etnias e os grupos indígenas não estão só no Brasil, mas tem vários lugares do mundo onde a gente encontra
grupos tradicionais, grupos originários. Hoje em dia, a nomenclatura que usa mais é grupos originários, tá? Então, você aí que está morando na etnia indígena, ou você que mora próximo, a gente que mora na Amazônia tem esse privilégio de termos várias diversidades aqui da nossa região. E há poucos dias a gente teve uma data especial que é comemorado, que é lembrado, né? Até um dia desse chamava o Dia do Índio, né? Mas o que mudou de lá para cá? Mudou a nomenclatura. Hoje em dia, né, não se fala mais Dia do Índio, se fala Dia dos Povos Indígenas. Mas aí fica aquela pergunta, mas por que, professora, não pode mais falar índio, não? Porque índio, gente, é uma palavra muito genérica para designar várias etnias presentes, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, índio é um termo inventado pelo colonizador para denominar pessoas que eles não conheciam. Então, quando aconteceu a colonização, esses colonizadores chegaram nas nossas terras, viram vários povos diferentes, mas na cabeça deles eles achavam que era uma coisa só, então eles denominaram o nome índio. Todo mundo que eles não conheciam, essas etnias, eram índios. Só que a gente tem muitas etnias no Brasil, no mundo. Então não dá para falar que todo mundo é índio, só porque eu acho que é diferente. E aí, nessas reflexões, tanto da sociedade como da própria classe política, algumas frentes de defesa dos povos indígenas, defenderam e colocaram isso em pauta, que a gente tinha que mudar essa nomenclatura, de não chamar todo mundo de índio. Então, hoje, ainda tem esse erro histórico que a gente fala, de vez em quando a gente comete esses erros de falar índio, mas o certo é você chamar pelo nome do povo, tá? Então, se é ticuna, chama de ticuna, se é suruí, se é caxinauá, é caxinauá, tá? Ou pelo nome da pessoa. Mas se você for se referir, você está numa reunião, você está num projeto, alguma coisa, você vai tentar, pelo menos, trazer o nome do povo, tá? Quem é esse povo? Conhecer pelo nome, tá? E povos indígenas ou povos originários, que também é bastante aceito e é correto, tá? Então, isso é uma revisão histórica, gente. Isso é tão importante, porque você está falando de séculos e séculos de apagamento das histórias desses povos. Então, quando você chama pelo nome da sua etnia, o nome do seu povo, você está valorizando esse povo, você está tentando corrigir um erro histórico, né? Então, Dia do Índio, que era visto antes, 21 de abril, né? É Dia dos Povos Indígenas, tá bom? Então, quando você for falar, não é mais Dia do Índio, é Dia dos Povos Indígenas. E tentem sempre se referir a esse povo pelo seu nome, como eles são chamados, ok? Muito bem, então voltando aqui para a nossa aula, a gente tem a solidariedade mecânica ainda, né, falando sobre esses indivíduos. Nessa sociedade, eles compartilhavam das mesmas noções sociais e valores, né? Quando se refere a várias questões importantes, que são as crenças, né, religiosas, aos interesses materiais, à produção de subsistência. Tudo isso era muito mais fácil de lidar porque eram grupos menores, como eu disse para vocês, né? Só que à medida que o tempo foi passando, as sociedades foram mudando, né? As religiões foram crescendo. Hoje, nós temos duas das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo e o islamismo. E não dá mais para dizer, né, que são pequenos grupos, porque já é uma grande maioria da população. Então, você já passa por uma mudança. E essa mudança foi provocada principalmente a partir do século XIX, que aí foi aonde o Durkheim estava analisando essa sociedade. E aí ele vendo essa transição histórica, ele chama então essa mudança de solidariedade orgânica. E aí onde essa solidariedade, ela está relacionada a esse momento de surgimento das sociedades mais modernas, que eles chamam, né, de modernidade, complexas, e aí essa maior diferenciação de populações e de pensamentos, deixa eu apagar aqui, faz com que esse coletivo ele mude, e o próprio conceito também está relacionado ao desenvolvimento, gente, do capitalismo, tá?
o conceito de solidariedade orgânica acompanha as mudanças que o capitalismo está impondo naquele momento. Então, falar de solidariedade orgânica é também falar do capitalismo, tá, gente? Então, é importante a gente ter essa noção de histórica, sociológica e também geopolítica, porque a gente está falando de um período em que os olhos do mundo se voltavam, gente, para a Europa, tá? Século XIX, gente, quem reinava aqui nesse período histórico e de onde saíam todas as teorias eram do continente europeu. Então, as teorias, as sociologias, o desenvolvimento sociocultural, econômico, político, tudo ainda estava voltado para o continente europeu. E hoje a gente pode dizer que ainda impera assim? Não, bem mais ou menos, porque hoje a gente tem novos polos de poder. E quando a gente fala de polos de poder, isso também relaciona-se ao discurso, tá? Isso também é interessante a gente verificar. Onde se tem os polos de poder, se vai construir os novos discursos de verdade, as novas narrativas. Então, a gente tem hoje os Estados Unidos, a gente tem ainda a Europa com muita força, tá? Querendo ou não, a Europa ainda traz muitas dessas referências, tanto que se não fosse assim, a gente não estava estudando ainda as teorias europeias, tá? A gente tem a Ásia, olha só que interessante, a Ásia já vem com esse movimento de autovalorização, e o Oriente, porque a gente ainda não chegou nas teorias decoloniais, então que traz o quê? O discurso já do Oriente, né? E aí esses grandes polos de poder no mundo, eles também querem ter lugar na narrativa sobre a realidade. Então, a Europa hoje não é mais o centro do mundo em relação aos discursos, às teorias, os teóricos, pensadores. Apesar de que a tradição europeia científica, ela ainda é muito forte. Mesmo a gente tendo todos esses discursos, hoje a gente já tem muitos pensadores aqui da América do Sul, brasileiros, bolivianos, chilenos, a gente tem vários pensadores asiáticos, nós temos pensadores africanos, mas ainda assim o discurso europeu ainda é muito forte. Quem sabe um dia a gente possa ter aí a maioria das nossas aulas de sociologia baseados já em teóricos, outros teóricos que estão aí já trabalhando a sociologia no sentido mais voltado para esses outros polos, porque a gente ainda tem uma tradição europeia muito forte. E vocês conseguem ver isso claramente aqui nas teorias, né? Agora, voltando para a nossa aula aqui, ó, a gente vê que na solidariedade orgânica, eles, além de não compartilharem mais os mesmos valores, porque a gente está falando já de uma sociedade globalizando, né? Aliás, uma sociedade que estava se globalizando, então os olhos do mundo não estavam mais tão voltados para a Europa e começa a abrir para outros lugares. Os Estados Unidos começa a surgir com uma grande força, tá? E a divisão econômica do trabalho vai ficando cada vez mais complexa e desenvolvida, tá? Se expressando nos diferentes níveis, nos diferentes status sociais, na variedade de profissões, né? Quem é que ia contar no século XVIII, XIX que não teríamos tantas profissões diferentes como a gente tem hoje, né? Porque à medida que a sociedade vai se desenrolando, desenvolvendo, vai buscando novas tecnologias, vai surgindo também novas ocupações. Isso é fato, não tem como a gente fugir, né? Então, essa consciência do indivíduo, ela vai ficando cada vez mais acentuada. E a gente tem, então, um período, né, que a gente chama de individualismo, tá? Que é a supervalorização do indivíduo em detrimento do coletivo. Então, o coletivo já passa a não ter tanta importância e a gente faz o caminho inverso. Em vez da gente valorizar o coletivo, a gente valoriza o indivíduo. Essa teoria do individualismo, gente, essas práticas, vai se disseminando por toda a questão aí
econômica, ideológica, tudo vai ficando muito mais individualista, no sentido assim ruim da palavra também, né? E a gente tem aqui rapidamente um sistema aqui, como é que a gente chama? Um mapa conceitual falando sobre isso, sobre o poder, né, das instituições juntamente com o indivíduo. Então a gente tem aqui, ó, a aula passada a gente falou sobre o processo de socialização, olha aqui, ó, onde vem desde quando a pessoa nasce, olha aqui, ó, bebezinho, né? E o bebê já faz parte da primeira instituição, que é a família, né? E aí a gente tem todo um desenrolar de um processo, e aí ao mesmo tempo essa criança começa a se relacionar também ao crescer, ela vai se relacionando com uma outra instituição que é a escola, né? Então aqui a família é o início. E aí, em qualquer das suas formações, nós somos um somatório de instituições sociais. Ou seja, olha só aqui, ó. O que sentimos, pensamos e agimos está ligado a um conjunto dessas influências que não são naturais. Ou seja, não foi construído ao acaso, né? E aí a gente tem também uma instituição muito importante na vida do indivíduo, que é a escola, que vem aqui pelo nome de educação. Essa escola, ela repassa também a herança cultural da sociedade. E ela pode ser tanto sistemática como assistemática. Ou seja, eu aprendo através dos livros, né, dentro das escolas, das universidades, mas também pode ser a sistemática através dos aprendizados não oficiais, que seria o quê? O que a gente aprende na família, com os amigos e dentro do seu trabalho, ok? A gente tem uma outra instituição também que liga-se ao indivíduo, que é a religião, né? O que seria a religião? É um sistema unificado de crenças e práticas relativas a coisas sagradas e que se reproduzem em uma comunidade moral, tá? Essa religião também é marcada e está presente em todas as sociedades. Ela também é marcada pela diversidade, ou seja, no mundo nós temos diversas religiões, tá? E ela também tem uma função social. A religião, além de ser um sistema de crenças importante para o indivíduo, ela também é um sistema de crenças importante para a sociedade, porque ela tem a função estabilizadora. Estabiliza o indivíduo e, consequentemente, estabiliza as expectativas sociais, tá? E aí, gente, nós temos as instituições sociais como sistema de normas interrelacionadas que garantem a manutenção e a reprodução das formas coletivas, tanto de pensar como de agir e de sentir. E aí, finalizando esse mapa, que tem muita informação, depois vocês vão ver, né, em casa, vocês vão ter acesso a esse material, a gente termina falando da função do Estado. O Estado é o conjunto de todas essas instituições que eu falei. A igreja, a escola, a família, todas essas instituições formam o Estado, que é um conjunto dessas instituições que fazem o aparato jurídico, político, econômico, que rege e sancionam toda a vida em sociedade, ok? Então, aí esse esquema, gente, é muito bom porque você tem um resumo de muita coisa aqui que ajuda vocês a entender esse assunto, tá certo? Então, passando aqui adiante, ó, o indivíduo, dentro dessas relações sociais, ele está dentro de um conjunto de ideias, de valores, de regras e os nossos comportamentos. Tudo isso que eu falei para vocês tem um destino. Qual é o destino? Garantir a estabilidade e a ordem da sociedade. Tem hora até que a gente fica um pouco confuso. Então, quer dizer que nós somos um robô, que a gente tem que agir para agradar o coletivo? Não exatamente isso, mas a gente é levado a isso, né? Conforme a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades sociais, a gente acaba se conformando, né, com isso. A gente acaba levando esses valores para a nossa vida, né? Então, gente, as instituições da sociedade, elas determinam as diferentes maneiras por quais nós vamos ser moldados. Tudo isso no decurso da nossa socialização. Por isso que o tema da socialização é anterior a esse tema, porque vocês só vão entender esse processo aqui
de instituições sociais e de socialização, quando você entende como é esse processo, como é que ele funciona, tá? Então, a gente tem a instituição. A instituição, como eu disse para vocês lá, nós temos a família, né, que é a primeira. Nós temos a escola, que também é todo o aparato educacional, que faz parte da escola, universidade, institutos federais, enfim. Nós temos a religião, ou a igreja, né? Religião. Todos esses principais instituições, elas vão perpassar para a nossa vida os padrões culturais, tá? E são qualquer padrão que vão ser colocados aí? Não. Esses padrões, eles são sancionados coletivamente, tá? E eles vão servir como um modelo para a construção da personalidade e ação dos indivíduos. Por isso que eu até trouxe aqui, ó, esse meme, padrão, padrãozinho, né? É exatamente isso, a gente vai construindo a nossa vida seguindo um padrão, né? Um padrão de vida, um padrão de sociedade, um padrão de certo e de errado, porque isso faz parte da construção da instituição social. Para isso vai servir aí os freios que a gente tem na vida, né? O freio começa ali na família. Pode, não pode, deve, não deve, aí vem a educação, aí vem a religião, né? E aí a gente tem as diferenças, essas diferenças que estão entre os grupos. Quer dizer, todo mundo vai realmente compartilhar desses padrões? Todo mundo vai obedecer? É claro que numa sociedade, gente, nem todo mundo vai obedecer e nem todo mundo vai achar que esses padrões estão certos, né? Então, os grupos sociais, eles compartilham de ideias dos grupos, dos indivíduos, só que às vezes acontece isso aqui, ó, questionamento dos padrões. De tempos em tempos as sociedades vão mudando e elas vão questionando os padrões. Então, os padrões também, eu vi uma frase muito famosa assim, que diz que padrões foram feitos para ser quebrados. Então, em algum momento ou outro, a gente vai ter a quebra de padrões, vai ter a mudança e é até mesmo necessário para a evolução da sociedade, tá? Não é que é padrão bom, vai ter sempre assim. Não, às vezes o padrão que você conhece daqui a 50 anos vai ser uma coisa totalmente diferente, tá? Então, nesses grupos sociais, esses padrões, essas regras se aplicam nos grupos existentes. Só que nesses grupos existentes sempre vai ter aquele que questiona aqueles grupos. Então, você vai ter grupos que questionam o padrão cultural, grupos que questionam o padrão religioso, grupos que questionam o padrão econômico. Isso faz parte, gente, de uma sociedade que está em plena mudança, em plena evolução. Então, e agora as coisas vão mudar os padrões? Gente, toda sociedade existe mudança, tá? Não existe sociedade estática. Tem algumas que mudam mais lentamente, tá? Mas nem todas são assim. Então, os padrões vão mudando, alguns vão mudar mais rápido, outras vão mudar mais devagar, mas todas as sociedades, elas mudam de tempos em tempos, ok? Bom, gente, então tá aí as referências da nossa aula de hoje, tá? Que nós falamos sobre instituição, sobre sociedade. Espero que vocês tenham gostado aí e a gente volta já já para fazer a revisão de conteúdo e a correção da nossa atividade, tá bom? Então, já já a gente volta, espero vocês.